Mateus capítulo 26, vamos lá? Versículo, falei aí? 41. Vou ler o 41 e o 42, né? Vamos lá? O que o Senhor Jesus está falando aqui, igreja? Vigiai. Então, como é que eu resisto à tentação? Qual é a primeira coisa? Vigiai e depois? E orai. Para não cair... Eita Deus, tá acelerado hoje. Para não cair, diz o quê? Em tentação. O espírito com certeza está o quê? Mas a carne é o quê? O espírito que ele fala não é o Espírito Santo. É o nosso espírito. Amém, irmãos? Eu estava orando ao Senhor essa semana. Eu falei, Senhor, por que muitas pessoas têm caído na fé, têm desanimado? Isso eu falo não só aqui, gente. Se fosse só aqui ainda, eu digo em geral. Muitas pessoas caindo nas drogas, muitas pessoas caindo no vício da bebida, muitas pessoas caindo doente em cima de uma cama, muitas pessoas caindo. Eu falei, Senhor, por que muita gente está caindo? Porque me deu uma explicação. Por que o país está caindo? Por que o mundo está desabando, desmoronando? E eu, como teu servo, Senhor, não posso ficar de boca fechada, não posso ficar vendo tudo cair e eu não fazer nada. Aí o Senhor me levou lá no Getsemane. Olha que forte. Que é onde Jesus falou com os discípulos. Ele falou nesse momento, antes dele ser preso pelos guardas e ser levado até Pilatos para ser julgado. Então, qual é o segredo, um dos segredos para resistirmos à tentação? Porque ela vem. E posso dizer uma coisa? Ela vem com força. Satanás nunca jogou para perder. Nunca. Você que já serviu aos encostos, você sabe do que eu estou falando. O preço que se paga é alto. Ele nunca jogou para perder. Então naquele momento Jesus, agoniado ali, orando, se levantou e viu ali os discípulos tudo dormindo. Tem gente que ainda está dormindo na igreja, pessoal, que não acordou ainda, espiritualmente falando. Aí o Senhor falou a primeira coisa, ele não falou ora primeiro. Ele falou o quê? Vigia. Às vezes você é uma pessoa que você ora, mas você não vigia. Você não vigia. Por isso que ele falou ali, ó, vigiai e orai, para que você não caia em tentação. E ele falou naquele momento com os discípulos, por quê? Porque ele sabia que de alguns instantes os discípulos seriam pressionados pelos guardas. Eles seriam pressionados a negarem Cristo ou não, ou pagar com a própria vida. Então ele falou, vigia. Vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito com certeza está preparado, mas a carne é o quê? Aí no 42 ele fala ali, olha que forte. E afastando-se uma vez mais, orou. Não é isso aí. Cadê? É o 42, eu acho, né? Não cair em tentação. Que ele fala lá. Que o Senhor, ele tenta, mas ele produz também o livramento. Onde é que é? Vigiar e orar para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é o quê?
ela é fraca. Por que ele fala que o espírito com letra minúscula é o nosso espírito? Ele está preparado. Porque o nosso espírito está pronto para se conectar com Deus em qualquer momento. Basta você querer. Na verdade, né, pastor? Esse espírito é o Ruá, né? Que ele sopra lá em Gênesis. Isso, espírito Esse de tá vida. Pronto. Quando ele fala, o espírito está pronto, ele está falando, é a certeza que está pronto. Então o que eu preciso agora? É mortificar a carne. Isso mesmo. Porque a carne que é fraca. Então eu não preciso jejuar para fortificar o espírito. Não, é para matar a carne. Exatamente. É contra a carne, não contra o espírito. Quem está entendendo aí, gente? Não, é sério, está dando para entender sim ou não? O espírito está pronto. Já está tudo pronto dentro de mim. Agora a pergunta é, será que o meu espírito está ligado a ele? Por mais que ele está pronto, mas eu preciso fortalecer o meu espírito. Porque senão, eu anotei aqui, ó, eu quero que você marque aí se você puder, só para a gente não fugir da linha de raciocínio. Ó. Cadê? 6,13 não, pastor? Hã? Não, 6,13 que você queria falar? Mateus? É, Mateus 6,13. 6,13? Coloca aí para ver se é. Que ele jamais vai nos tentar além daquilo que a gente possa suportar. Ele não vai permitir tentação pelo qual nós não podemos resistir. É isso aí mesmo? Não, Pastor, Mateus capítulo 14, verso 38, ele diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne está fraca. Sim, mas aí ele fala sobre a tentação, que ele não permite que venhamos ser tentados além daquilo que a gente possa suportar. É isso aí que eu queria ler, que eu queria falar. Mas depois a gente acha. Vai procurando aí, gente. Ajuda o pastor aí, vamos lá. A palavra vigiai, ela não é entendida muitas vezes pelos cristãos por ser considerado um aviso. Olha que interessante que eu anotei aqui, gente. Ó. A palavra vigiar, às vezes, não é entendida muitas das vezes por nós cristãos por ser considerado um aviso em estar atento para não pecar. Mais do que isso, é um alerta para não se perder com as distrações do mundo. Então, quando Deus fala vigiar, é para você ficar em alerta, para você não se perder com as distrações que o mundo vai vir. Porque ele vem. E ele vem para nos cutucarmos nas nossas fraquezas. Aonde ele vê o teu ponto fraco, é onde ele vai trabalhar. Então, se você quiser, marque aí, ó. É muito forte isso aqui, ó. Vou ler de novo. A palavra vigiai, ela não é entendida muitas das vezes por ser considerado um aviso e estar atento para não pecar. Mais do que isso, estar em alerta para não se perder com as distrações desse mundo. Pastor. Que em um sentido, só um minutinho, pastor. Que em um sentido mais amplo nos tornaria aptos com ações sempre voltadas para o reino. Amém? Ah, por isso que eu não achei. Exato. É porque eu vou ler depois. Glória a Deus. Eu vou ler depois, obrigado. É isso Glória mesmo. Eu estava procurando, é porque eu vou ler depois. Amém, igreja? Que em um sentido mais amplo nos tornaria aptos com ações sempre voltadas para o reino. O mal sempre vai te afastar contra o reino. Tanto que esses dias eu estava conversando com o pastor Gil, muitas pessoas vão ser salvas, mas não reinarão. Não reinarão. O que é o reino? É uma recompensa do Senhor para aqueles que permanecerem fiéis a Ele. Amém, igreja? Para que eles venham permanecer firmes no propósito pelo qual o Senhor os colocou. Então,
Vigiai para que não entrais em tentação, e orai para que você não caia em tentação. E vigiar, que nós vamos ler agora em Coríntios, você que está de pé para que você não caia. Ou seja, ele manda a gente vigiar em todos os momentos. Por quê, pastor? Porque o risco de nós cairmos pode ser em qualquer momento. Por isso que nós temos que estar ligados a ele. Quem está conseguindo entender até aqui, igreja? Está conseguindo entender mesmo? Sim ou não, igreja? Pois vou perguntar, hein? Está entendendo sim ou não? Eu preciso que você entenda isso. Você tem que vigiar. Nós temos que vigiar. Porque Satanás ele vai vir com estratégias para poder nos derrubar, para poder nos tirar do caminho do propósito. Então fala para o irmão que está do seu lado aí, para ele não se esquecer. Fala, fica firme no propósito que o Senhor te colocou. Fica firme. Amém, igreja? Aí ele fala aqui, ó, vamos lá eu vou ler João primeiro, antes de Coríntios, João 4, 23, só um versículo, só para poder completar o que falamos em Mateus. Ele fala aqui, ó, João 4, 23, olha que legal. Mas a hora está chegando, e de fato já o quê? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Como? Em espírito e em verdade. Como é que a gente vai conseguir adorar o Senhor em espírito se o nosso espírito não estiver ligado com Ele? Se eu não estiver conectado com Ele? Se o meu espírito não estiver pronto, o teu espírito está pronto? Se Jesus voltar agora, você está pronto para ir com Ele? Será que eu estou pronto para ir com Ele? O espírito está pronto, a carne é fraca. Só que se o meu espírito está ligado ao Senhor, então a minha carne não vai me dominar. A minha vontade não vai prevalecer. Aquilo que eu quero, às vezes o teu espírito fala, pede perdão, mas a tua carne fala, não pede não. Isso é uma luta, gente. Às vezes o teu espírito fala, para de mentir. Aí vem uma oportunidade, aí a tua carne fala assim, mas é só uma mentirinha, não vai dar nada. Então em todos os momentos nós estamos lutando contra a nossa o quê? Porque ela sempre vai querer reviver o velho homem. Você está conseguindo entender, sim ou não? Então é uma luta. Tanto que para você estar aqui hoje foi uma luta. Mas por que você veio? Porque no teu espírito você falou, eu tenho um compromisso com Deus, não é com o bispo. Eu tenho um compromisso com a palavra do Senhor. Não é com a igreja, não é com o irmão, com a irmã, com o Chiquinho, com a Chiquinha. Meu compromisso é com Deus. Então o teu espírito falou contigo. Porque se fosse para depender da tua vontade, da tua carne, hoje talvez você não estaria aqui. Hein, pastor? Por isso que nós temos que estar lutando. Só para fechar esse raciocínio de João e Mateus, o que ele fala para os discípulos, né? Vigiar e orar. Porque alguns versículos antes, Pedro descobriu quem ele era. Falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele fala, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E te darei a chave dos reinos dos céus. E o que ligares na terra, serás ligado nos céus, né? O que ele está nos ensinando nesta manhã é que quando há uma revelação de quem ele é na nossa vida, nós temos a revelação de quem nós somos nele, e a partir daí nós não podemos mais cochear nem dormir, porque ele pega os discípulos dormindo na hora da volta da oração. Ele volta e fala, Pedro, por uma hora não pudestes vigiar e orai, para que não caia em tentação. Ou seja, a igreja foi entregada a chave do reino dos céus, então a igreja não pode mais dormir. Amém? Amém, igreja? 1 Coríntios 10, vamos lá? 10, versículo 12, que é onde fala da... Sim, eu vou ler o 12 primeiro, aí depois eu vou ler o 13. Vamos lá? 1 Coríntios 10, 12. Ele diz assim, ó. Coloca aí, Deus.
Assim aquele que julga está o quê? A partir do momento que eu faço uma pergunta para você, olhe para cá, por favor. Fulano, como é que você está? Pastor, eu estou firme. Você está se julgando. A partir do momento que você pergunta, pastor, como é que o senhor está? Não, eu estou firme, estou bem. Eu estou o quê? Eu estou afirmando algo. Eu estou declarando algo. Que será que realmente eu estou? Porque nós somos provados nas nossas próprias palavras. A partir do momento que você fala assim, pastor, eu estou na fé. Se prepare, irmão. O inferno inteiro vai se levantar contra você. A partir do momento que você fala, não, pastor, eu estou de pé. Eu estou firme, daqui eu não saio. Ah, meu amigo, você pode ter certeza que o diabo vai vir com toda bravura para cima de você. Por isso que o apóstolo Paulo não falou para a igreja de Coríntios. Falou para o povo da igreja, para as pessoas que estavam ali. Aquele que julga está firme. Porque era uma igreja que fala, não, nós estamos firmes. Nós estamos na fé. Mas na hora que vem a provação, na hora que vem a luta, aí que nós mostramos se realmente estamos firmes ou não. Por isso que ele falou, aquele que julga está firme. Cuide-se, olha o cuidado. Para o quê? Para que não caia. Às vezes um vacilo, às vezes um domingo que você não venha na igreja. Não estou falando que é errado não. Mas no sentido do quê? Talvez você não vai ter mais forças para vir no outro domingo. Ou na quarta-feira. Ou na sexta-feira. Gente, o Espírito Santo colocou algo no meu coração que nós precisamos acender a luzinha do alerta. Porque senão Jesus vai voltar. Vai arrebatar a igreja. E muitos que estão do nosso lado vai ficar no meio do caminho. Vai ficar para trás. Por isso que ele falou, cuide-se. O que é eu me cuidar? É manter o meu coração o quê? Limpo. Manter os meus pensamentos o quê? Limpo. Em que todo momento a carne vai vir cutucar. Hã? Tem alguém que diz que quando o diabo não vem, ele manda o secretário. É, para poder te cutucar ali. Para poder te ferir. Para poder sujar teu coração. Porque ele sabe que quem tem o coração sujo não tem como entrar no reino de Deus. Deus falou tão forte comigo nessa madrugada. E ele falou direto comigo assim, ó. Você está pronto? Se eu decidir arrebatar a minha igreja hoje, você está preparado? A pergunta de Deus para a igreja é essa. Você está preparado para morrer? Não precisa responder para mim não, responda para você mesmo. Você que se julga, porque eu estou firme, porque eu estou na fé. Seja pastor, seja obreiro, seja quem for, seja bispo, seja apóstolo, seja quem for. Não porque eu estou firme, não porque eu estou na fé. Então cuide-se para que não caia. Amém? Aí ele continua dizendo ali, ó, versículo 13, ó. Olha que forte. Aí é esse daí que eu queria falar, que eu pensei que estava em Mateus. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Comum aos seres humanos. Mas Deus, ele é o que, igreja? Ele é fiel. E não permitirá que sejais tentado além do que você pode, o que você podeis o quê? Resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Glorifica bem forte o nome dele. Bem forte para Jesus. Então não existe isso. As pessoas, eu até anotei aqui, ó. As pessoas usam o argumento, pastor Gil, dizendo a carne é fraca, como um argumento de cair. Não, porque a carne é fraca, pastor.
Então elas usam esse argumento bíblico que a carne é fraca como motivo, como desculpa para ela continuar no pecado. Então a tentação que nos sobrevém é uma tentação humana. A mesma tentação que vem para mim, vem para você. Quem é homem aqui? Misericórdia, pessoal. Quem é homem aqui, gente? Cadê os homens da igreja? A mesma tentação, homens, cadê os homens? Que vem para mim. As mesmas palavras de tentação que vem contra mim, também vem contra vocês. Vocês que é mulher, a mesma tentação que vem para a tua amiga aí do lado, vem para você também. O mesmo pensamento que passa na cabeça de vocês, também passa na minha cabeça. Por quê, pastor? Porque nós somos humanos. Nós somos seres humanos. Só que o Senhor jamais vai permitir que a gente venha ser tentado além do que nós podemos suportar. Fala para o irmão que está do seu lado, cutuca ele e fala: você suporta, irmão. Fica firme aí. Você aguenta, não vem falar que não aguenta não, porque tu é forte sim. Pastor, amém? sabe, quando nós erramos muito, falam nós porque eu me englobo nisso também, né? Todos nós. Sim. É quando a palavra diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Glorie-se nisso, em me conhecer e me entender dessas coisas muito me agrada, diz o Senhor, né? Então assim, quando eu me glorio na minha força, na minha riqueza, no meu saber da carne, do meu intelecto, do meu buscar estudar demais, quando eu me glorio nisso, eu penso que eu estou forte. E aí a Bíblia é bem clara quando diz assim: aquele que pensa que está forte está fraco. Porém, aquele que está fraco, aí é que ele está forte, no espírito. Então assim, não se gloriamos na nossa força, mas no conhecer e entender o Senhor. E por isso que a gente cantou aquele louvor, né? Que ele cresça e que nós venhamos diminuir a cada dia mais. Amém, igreja? Aí eu anotei aqui, ó. Sim. Talvez se ele tivesse pensado, né, antes, vigiado antes, ele não teria negado a Cristo, né? Mas essa autoconfiança dele fez com que ele negasse. Às vezes somos nós. A nossa autoconfiança deixamos de vigiar. Oramos bastante e esquecemos de vigiar, que é o mais importante. Vigiar e orar. Né? Então essa autoconfiança às vezes nos leva a deixarmos de vigiar. E aí onde as tentações vêm, você não suporta, você cai nelas. E por que ele fala também que o Espírito está pronto, gente? Porque antes da gente cometer qualquer erro, ele fala com você aqui, ó. Meu filho, não vai por esse caminho aqui não. Ele fala. Ele fala. Você ouve duas vozes. Aquela que diz, vai para cá. Aquela fala, não, vem para cá. Ou vai ou fica, né? Então, o Espírito ele tá tão pronto que antes de nós cairmos ou cometermos algum erro, o próprio Senhor fala com você. Ele fala no teu espírito. Posso dizer uma coisa? Você só vai cair se você quiser. É tão interessante o senhor falar isso, né? Porque assim, nós precisamos entender que a alma do homem, ela está habitada na alma, os desejos, as vontades, pensamentos. E o Espírito, ele tem convicção, razão e certeza. É o que o senhor acabou de falar. O Espírito, ele condena, ele convence, fala, cara, não faz isso. Mas é como eu disse uma vez e volto a dizer, quando nós amanhecemos, nós temos duas naturezas dentro de nós, céus e terra. Então assim, o Espírito fala, não faz. Mas a alma com o desejo, com a vontade, muitas das vezes a gente usa a alma. As emoções, exatamente, a irmã falou, emoções. Então, é esse ápice que na nossa vida nós temos que entender. Alma e espírito. A alma, ela coxia para os desejos, para as vontades, para as emoções. O espírito não, ele é convicto.
Ele tem razão e a certeza de que é isso que deve se fazer. Isso mesmo. E eu até marquei aqui, ó. E por que nós temos que orar? Ore então para que a fraqueza da carne não supere a força do Espírito. Porque você é forte. Fala pro irmão que está do seu lado. Fala, você é forte, meu irmão. É que você ainda não descobriu a força que tu tem. Existe algo precioso dentro de cada um de nós. Só que Satanás quer que você duvide disso. Todos nós temos algo de muito valor aqui dentro, irmãos. Você não tem ideia o quanto você é precioso para ele. Só que o Satanás quer que venhamos duvidar. E é por isso que ele faz o quê? Ele faz a carne às vezes querer gritar mais forte. Então como que eu combato a carne? Através da oração. Para que o teu espírito venha estar cada vez mais forte e a tua carne venha estar cada vez mais fraca. Amém? Então marca aí, ó, marca aí. Ore, vou te repetir de novo. Então, para que a fraqueza da carne não supere a força do espírito. Porque é uma luta. Todo dia. E nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Para que então venhamos permanecer no propósito. Aí ele fala aqui, ó. Quer ver um cristão cair? Um pastor, um obreiro, um membro, eu coloquei aqui. Quer ver um cristão cair? Olha que interessante. Numa determinada tentação, é no momento em que ele se acha com fé suficiente para enfrentá-la. Um cristão não deve fletar com o perigo, se manter em oração e longe das tentações é a melhor forma de superar a fraqueza da carne. Pegou? Pegou ou não pegou? Sim ou não, igreja? Então, o que eu tenho que fazer? Se quer ver um cristão cair, é quando ele se acha. Não, porque eu estou na fé. Não, porque o diabo não vai me derrubar. Eu já vi pastores falar, não, Satanás perde para mim. Eu não vou cair, eu não vou cair. Daqui a pouco estava lá ele caindo. É por isso que ele fala, né? Fugir da aparência do mal e ele fugirá de vós. Então não está pedindo nem para orar. Por isso que ele fala vigiar primeiro. Vigiar é isso. Se eu sei que aquele caminho não está legal, não vai ser alerta, legal, né? Não, é o alerta do Espírito. Poupa, então não adianta eu bater de frente. Satanás conhece. Ele diz assim, Pedro eu sei quem é, a Jesus eu conheço, e vós quem sois? Ele conhece. Exatamente. Então eu não tenho que bater de frente com ele, eu tenho que só fugir da aparência do mal. Amém, igreja? Fala pro vizinho do lado, fala, foge da aparência do mal, meu irmão. Tem que fugir. Não, pastor, eu estou na fé. Outro dia o irmão falou assim, eu estou na fé. Eu vou lá no meio da macumba, eu meto o pé lá. Pum! Outro dia o irmão estava com a perna quebrada. Não, eu estou na fé. Chegou lá na macumba e pum! Chutou a macumba. Outro dia, aconteceu, irmão, quebrei minha perna, pastor. Ora por mim. Ué. Não poderia ter estendido a mão? Em nome de Jesus, Senhor, está repreendido. Mas não, quer chegar... Então nós temos que vigiar, irmãos. Vigiai para que não caias em tentar. Quantos 1000 anos Satanás está à frente de nós? Se o próprio foi o anjo de luz que estava ao lado ali conduzindo o coral lá nos céus, Satanás era um anjo de luz. Quantos 1000 anos ele está à frente de nós? Então ele sabe, ele fica rodeando. A Bíblia diz que ele fica ali, ó, só esperando uma brecha para poder nos pegar. E por que tem irmãos que têm caído? Porque não têm vigiado. Até horas, pode ficar aqui o dia inteiro orando, mas se você não vigiar, não tomar cuidado, não saber com quem você anda. Outro dia eu falei para o irmão, vê com quem que você anda, meu filho. Não, pastor, mas eu estou na fé. Ele está fumando maconha lá, mas eu estou aqui na fé, pastor. Mas, meu filho, deixa
Chegar uma hora que tu vai cair. Então, foge da aparência do mal. Foge. Porque vigiar isso é você acender a luzinha de alerta e falar, poxa, Jesus está voltando, eu tenho que acordar para a vida. Desperta, ó tu que dormes. Vamos lá em Hebreus? Hebreus capítulo... Quem está absorvendo a palavra, diga amém, igreja. Está absorvendo a palavra, sim ou não? Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó. Por favor, espero que você esteja mesmo absorvendo essa palavra e não deixe ela passar. Porque eu creio no meu coração que essa palavra vai ser de grande fortalecimento na sua fé. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, ó. Esforçai-vos para viver o quê? Em paz. Tem gente que não está se esforçando para viver em paz, gente. Não está se esforçando para viver em paz. Parece que ela já acorda de manhã, vai para a rua e fala assim, hoje eu quero arrumar confusão. O primeiro que entrar na minha frente eu vou brigar. Esforçai-vos para viver o quê? Paz. Você sabe como é que a gente aprende a viver em paz? Quando a gente para de querer ser o dono da razão. Quando a gente para de querer controlar tudo. De querer fazer tudo. Tem coisas que não cabe eu decidir. Não cabe você decidir. Está no controle, nas mãos do Senhor. O que Ele quiser será feito. E ponto final. Amém, igreja? Esforçai-vos para viver o quê? Em paz com todas as pessoas. Às vezes a gente vê briga de irmão de igrejas diferentes. Você sabia disso? Às vezes a gente vê briga de pastores de ministérios diferentes. Às vezes a gente vê situações que ocorrem, que as pessoas não estão vigiando, os pastores não estão vigiando, e está perdendo pessoas e almas, por conta do quê? Porque ele não está se esforçando para viver em paz com outros irmãos. O que é uma igreja de Deus? É aquela que ora por todos os irmãos, independentemente da religião de cada um, independentemente da classe social, independentemente se a pessoa é da igreja A ou da igreja B. Tem gente que está assistindo agora a gente aqui na live que é católico. Aí eu vou subir aqui e vou começar. Quem convence é o Espírito Santo, gente. Mas qual é a tua obrigação, pastor? É conduzir a palavra e deixar que ela vá entrando devagarinho. A semente está plantada, igual está sendo agora aqui. Se você está acatando ou não, ó, lavo minhas mãos. Se você está recebendo essa palavra e guardando dentro de você ou não, já não cabe eu decidir. Já não cabe o bispo, o pastor. Quantos pastores passaram nesse altar? Quanto alimento nós já recebemos? E às vezes nós não valorizamos aquele que é tão simples. Outro dia eu estava falando com Deus, falando, Deus, quero viver o sobrenatural, poxa. Sabe, eu quero sentir subir no altar, eu quero sentir tua glória, eu quero levantar minhas mãos, a igreja ser impactada, eu quero isso, eu quero aquilo. E você sabe o que Jesus, usando uma pessoa, falou comigo sem ela saber? Ela pegou e falou assim para mim, pastor, Jesus era tão simples. E você sabe o que ele nos ensinou? Ele sentou para lavar os pés dos discípulos. Às vezes a gente fantasia tanta coisa na nossa cabeça. Não porque eu quero ir no templo de Salomão. Não, porque eu quero ir em lugares, eu quero, sabe, eu quero que o Benihim coloque a mão na minha cabeça. Eu quero. A pessoa fantasia tanta coisa. Jesus era simples. E na sua própria simplicidade ele ensinou pra gente que só vai entrar no meu reino aquele que for humilde. Aquele que tiver humildade. Aquele que for humilde.
Aquele que tiver o coração como? Limpo, coração puro. Então, na própria simplicidade, ele ensinou. Não tem. É a gente que complica. A palavra do Senhor, gente, ela é tão clara, tão simples. Mas as pessoas querem algo diferente. Elas querem experimentar algo, renovo. Ela quer pular, ela quer sapatear, ela quer fazer alguma coisa. E Deus é simples. E na sua própria simplicidade, ele ensinou. Não queira viver, porque eu quero viver alguma coisa diferente. Eu vou no congresso, eu vou em algum lugar, eu quero experimentar o sobrenatural. Gente, Jesus é simples. E com um gesto tão lindo, ele tirou a glória dele de filho de Deus para lavar os pés dos seus próprios discípulos, sabendo que algumas horas depois, alguns iriam negá-lo e outro iria traí-lo. Mas ele não deixou que a situação do lado de fora afetasse a humildade que estava aqui dentro. Você sabe por que tem pessoas lá fora? Olhe para cá, por favor, não abaixa a cabeça não, olha aqui. Eu gosto de falar olhando nos teus olhos. Você sabe por que tem pessoas lá fora que deixou de ser boa? Porque ela já apanhou tanto na vida que tudo que é ruim do lado de fora ela jogou para dentro. Tudo que é ruim, tudo que ela sofreu de dores, decepção, ela jogou assim: agora eu vou ser ruim também. Agora eu vou ser ruim também. Cansei de ser bobo, pastor. A gente é bom, as pessoas só pisam na gente. A gente é bom, as pessoas só nos prejudicam, só nos passam para trás. Agora eu vou ser ruim também, vou pagar com a mesma moeda. Quer dizer, não está vigiando. Pastor, se eu falar algo aí que me chamou a atenção e o Espírito Santo falou aqui ao meu coração, né? Paulo, em Colossenses, ele fala assim: eu anseio conhecer as aflições de Cristo e o poder da sua ressurreição. E o Senhor falou de simplicidade, o que ele fala nisso? Paulo está dizendo assim: eu anseio conhecer o Cristo homem e o Cristo ressurreto. A simplicidade de Jesus, de sentar, lavar os pés de discípulo. É que a gente, como eu falei para ti, o mal da gente, muitas das vezes, é querer o extraordinário de Deus, o extraordinário do Cristo, e deixamos de entender a vida simples do Cristo na terra. De sentar com pecadores, lavar os seus pés, chamar aquele que o ia trair de amigo. Você consegue chamar aquele que vai te trair de amigo? Porque é esse que levou Cristo para a cruz. Então, o meu amigo, o que eu aprendo aqui? O meu amigo é aquele que quer me levar para a cruz. Não é aquele que me rouba a cruz de mim. Pedro foi chamado de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Tu não entendes as coisas que vêm de Deus, mas que são dos homens. Judas o ia trair. Ele falou: Judas, meu amigo, por que me traíste? Então, meu amigo, o que eu aprendo aqui, o meu amigo é aquele que me leva para a cruz. Então, pasme, essa pessoa que você lembrou agora aí, que está se levantando contra você, é ele que está te levando para a cruz. E você sabe qual que é o problema? Vem cá, por favor. O que a gente quer? Aquele amigo que passa a mão onde? A gente quer esse tipo de amigo. E a gente quer que ele esteja sempre do nosso lado. Aquele amigo que nos consola, que nos fala coisas que a gente fica: nossa, nossa, pastor Gil é meu amigo. Mas por quê, pastor Bruno? Nossa, ele falou algo que me levantou, que me fortaleceu. Nossa, eu quero ficar colado com ele. E como o pastor falou, o verdadeiro amigo é aquele que te leva para a cruz. É aquele que te ensina a negar-se a si mesmo, a sua própria vontade. Pode falar. Flávio, sabe quem é o meu amigo? É quem suporta as minhas fraquezas. E quem suporta as minhas fraquezas, ele pode glorificar a minha vida nas minhas vitórias.
Quem não suporta as minhas fraquezas não vai superar isso. Porque é muito fácil eu chamá-lo de amigo, porque ele faz tudo que eu peço. Porque ele tem muitas qualidades, só que ele também tem defeitos. E tem coisas no meu amigo que me desagradam, mas ele não vai deixar de ser meu amigo. Como tem coisas de mim que desagradam a ele, mas eu não vou deixar de ser amigo dele. Vai todo mundo para a cruz junto, né? Amém. Amém, igreja. Glorifica mais uma vez o nome do Senhor. Vamos terminar no 15 e no 16, rapidinho. Olha que legal. Vigiai para que ninguém se exclua do quê? Ninguém. Ninguém pode se excluir da graça. Segura na mão desse vizinho que está do lado aí. Segura na mão dele forte. Vai, aperta firme aí. Segura firme, hein? Vai. Segura aí, vai. Meu Deus, até o outro guardar a Bíblia, guardar o celular. E segura isso, firme. Segurou? Segura aí, meu filho. Segura na mão aí. Segura na mão desse irmão que está do teu lado aí. Segura aí. Aguenta. Dá para aguentar? 2 horas? Não, tô brincando. 2 minutos? Dá para aguentar? Segura aí, rapidinho. Vigiar para que ninguém se exclua do quê? Da graça de quem? Vigiar para que ninguém se exclua da graça. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa venha brote e vos cause o quê? Contaminando a muitos. Pegou? No 16 eu acabo. Segura na mão aí, meu. Oxe, tá com medo do quê? Segura aí, vamos lá. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú. Olha aí. O seu Rogério está passando apuro, está esticado aí. Segura aí, seu Rogério. O qual por uma refeição desejada. Olha o Saul, pastor. O que ele fez? Por causa de uma refeição desejada por um momento, ele vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Irmão, segura na mão aí. Segura aí, dona Fátima. Segura aí, vai. A outra Fátima. Não a minha mãe, a outra. A minha mãe também, né? Tô cheio de mãe aqui, filho. Olha para cá. Esaú, por causa de um momento, ele perdeu a maior bênção e a maior herança que o Senhor tinha para ele. Sabe esse irmão que você está segurando na mão dele? O Senhor está falando agora nesse momento. Aprenda a suportá-lo. Aprenda a suportar esse irmão aí. Aprenda a chorar quando ele estiver chorando. Aprenda a se alegrar quando ele estiver alegre. Porque tem irmão que não pode ver o outro alegre que já faz assim, ó. É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Tem irmão que não pode ver outro bem, que a pessoa já se levanta. A outra coitada estava lá reformando a casa. Aí a família já veio, ó, tá reformando a casa, sabe por quê? Porque ela quer tomar da mãe, da avó, sei lá de quem. Olha a maldade do ser humano. Segura na mão aí, filho. Você sabe esse irmão que você está segurando na mão dele aí? Vou contar até 3. Segura na mão dele firme aí. Vou contar até 3. Vocês vão se levantar agora. Vai. 1, 2, 3. Se levanta. Soltou da mão. Senta de novo. Não entendeu ainda, pastor? Explica isso. Não entendeu? Não. Segura na mão desse irmão aí. Meu pai do céu. Isso que ele que tem irmão que é pesado, né? É por isso que a palavra diz, né? Vós que estáis forte, suportai os que está fraco. Ou seja, se eu estou forte, o meu irmão do lado está fraco, eu vou levantar ele. Vamos lá? A outra já está em pé. Senta aí, mulher. Meu Deus do céu, tá querendo. Essa daí tá querendo. Senta aí. Vamos lá? Segura firme. A senhora também, dona Tatiana? Vamos lá. 1.
Espera aí que eu quero olhar isso. Hã? O Éder tem que filmar esse momento, Éder. Isso, centraliza a câmera nesse povo aí. Vamos lá. 1, 2, 3, agora. Seu Rogério, o senhor está me enganando, hein? É assim que o Senhor quer. Uma igreja forte é uma igreja que permanece unida, mesmo diante de momentos de fraqueza. Ou se eu ficar fraco, vocês vão virar as costas para mim. Ou se o irmão que está do teu lado cair, você vai abandonar. Uma vez, só para encerrar, a gente participar da Santa Ceia, uma vez uma pessoa pegou e falou para mim assim: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de você e de ninguém, porque tudo que eu tenho hoje foi com a força do meu braço que eu consegui. Aí a Bíblia vai dizer: miserável, pobre e nu. Porque tudo que nós temos aqui na terra é passageiro, mas o que o Senhor tem preparado para nós é eterno. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Coloca o vídeo para mim, por favor. Pastor, só para fechar, o senhor falou, né? És pobre, miserável e nu. Apocalipse fala isso, né? A igreja de Laodiceia. E aí ele continua: aconselho e compre de mim ouro refinado no fogo. E aí por isso que Paulo vai dizer: temos um tesouro escondido no vaso de barro, que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, este ouro, esse tesouro está, conforme o Senhor está nos ensinando esta manhã, no interior de cada ser humano. É olhar para dentro e não mais para fora. Antes da gente participar da Santa Ceia, eu peço sua atenção por mais alguns minutos sobre o vídeo que eu vou passar aqui. Se você realmente estiver conectado a esse culto aqui mesmo, não estiver aí, ó, voando, estiver ligadão aqui mesmo, conectado mesmo. Não, pastor, cada palavra que eu estou pegando aqui, que Deus está falando comigo, eu estou absorvendo. Então, se você estiver realmente conectado ao que está sendo falado aqui hoje, em Apocalipse 3:11 vai dizer: preserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Foi tão difícil você chegar até aqui. Olha por tanta coisa que você já passou. Vai fazer igual a Esaú? Vai pegar só por causa de um momento de necessidade? Vai entregar tudo? Hã? Não podemos deixar com o que está fora venha atingir o que está dentro. Por causa de um momento. Tem pessoas cortando a amizade por causa de um momento. Por causa de um momento. De fraqueza. De palavras que não eram para falar. Quer dizer, não, a pessoa não vê a história, ela foca naquele momento. Preserva o que você tem. Foi Ele que te deu, para que ninguém venha tomar a sua coroa.